Boa noite. Boa noite, meus irmãos, as irmãs. Boa noite aos nossos ouvintes, irmãos e irmãs. Boa noite a todos vocês. Mais uma live nesta madrugada, quando vamos dar início à palavra do Senhor. Irmãos, irmãs, quero fazer uma pequena oração neste lugar. Deus possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para entender e conhecer as coisas do Senhor. E se você deseja mais de Deus, tenha uma só certeza: Ele vai se apresentar dentro do seu coração, te encher, te purificar, te fortalecer, meu irmão e minha irmã. Boa noite, Mateus Carvalho, daqui de São Paulo. Louvado a Deus, irmão. Seja bem-vindo a esta live nesta madrugada, nesta matina, às 3:04 da manhã. Exaltado seja o nome do Senhor sobre a sua vida. Deus te proteja, te guarda, te fortaleça na terra dos viventes. Porque só o Senhor pode, irmãos. Só Ele pode mudar a história. Só Ele pode transformar vidas. Só Ele pode. Nós não podemos nada, mas Ele pode tudo. Que a paz seja convosco, meus irmãos. Que Tangue, Fábio Petrucci, Malha Brandão, Eduardo, Flávia, sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Irmãos, independente se você vai ficar nesta live 10 minutos, 5, 20, 1 hora, 1h30. Independente, irmãos. Pela live passa 90, 100, 200, 1000, 3000, 5000, quase 10.000 pessoas em apenas uma live. Irmãos, o que eu quero falar para você, independente se você vai ouvir 1 minuto ou se você vai ouvir 1 hora, ouça com atenção. Jesus te ama, morreu por você, minha irmã, naquela cruz do Calvário, quando ali ele estava sangrando, todo dolorido, machucado, ferido. Ele estava por ti naquele lugar, foi humilhado, desprezado, rejeitado, mas por amor de você, por amor da sua casa, por amor da sua família, da tua parentela. Irmãos, naquela cruz, e se algum de vocês está aí na live, que estava naquele dia das águas, que a água que estava cheia de bolha, por causa que o Espírito estava presente, fazendo as suas glórias e maravilhas. Olha só a diferença. A água está aqui, ó. No início da live, não tem nada, irmãos. Água como estava excesso com gás. Eu vou apanhar esse vídeo, né, nos canais depois. Eu vou separar ele para apanhar, porque é o poder de Deus, é a glória do Senhor. Se você aí vai querer assistir, vai querer ver a live, pega um copo com água, põe aí perto da sua televisão. Irmão, 3 horas da manhã. Eu sei que amanhã pessoas terão que trabalhar, os próprios irmãos terão que trabalhar, irmãs. Mas escuta, dá atenção para a voz do Senhor. Dá atenção para a voz de Deus. Usa de sabedoria, irmãos. Seja como uma árvore plantada junto a ribeiro, que a sua folha não cai, o seu fruto não perece. Irmãos, vamos ter prazer na lei do Senhor, meditar nas escrituras sagradas. E se você aí, irmão, irmã, tem uma causa impossível para Deus operar na sua vida, o homem não pode operar, te apanha aí, pedido de oração. Irmãos, nós vamos clamar, nós vamos buscar, nós vamos falar com o céu. Eu tenho certeza que o céu vai nos ouvir.
independente da sua causa ser tão difícil, impossível, Ele vai agir. Ele vai fazer a favor da sua vida. É apenas o início desta live, mas eu quero dizer para você, onde estiver 2, 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente, meus irmãos. Ele se apresenta como nosso Senhor para te abençoar, para te guardar, para te fortalecer, para te ajudar. Irmãos, você está nesta live, nada impede você. Vou dobrar o meu joelho aqui, 1 minuto aqui neste chão, 1 minuto para 2. Você que está aí desse outro lado, eu quero que você dobre o seu joelho como eu vou dobrar, filho. Filha, você vai orar do seu jeitinho. Quando eu ia com o meu pastor orar no monte, em qualquer outro lugar, na igreja, na casa de oração, eu comecei a orar, orava 5, 10. Falei, como que eles suportam orar 1 hora? Como que eles conseguem orar 1h30? E passou-se os anos. O discípulo se torna como o seu mestre. Se você começar a ouvir eu falar, e você começar a me seguir nos meus canais, dia, noite, noite, dia, logo você está como eu, falando da mesma maneira, do mesmo jeito, porque os discípulos, eles se apegam com os seus mestres, com os seus guias, com os seus professores, com os seus ensinadores, com os seus líderes. Por que será que o líder fala igual ao outro? Porque é uma conexão, irmãos. E a minha conexão que eu quero passar para vocês. Quer me seguir? Me siga. Quer ter prazer na minha vida? Tenha. Mas porém, vamos juntos unir a nossa fé, a nossa esperança e anunciar para este mundo, para os homens que estão perdidos no pecado, mulheres, servos e servas, que o mundo não dá nada. Ainda hoje eu indo trabalhar, estava pensando no Senhor. Eu quero que o Senhor entregue em minhas mãos aqueles que foram rejeitados nesta terra, aqueles que foram humilhados, aqueles que foram traídos, aqueles que foram abandonados, aqueles que foram desprezados, aqueles que os homens um dia, tanto homem, mulher, servo e serva, os homens aqui, falou assim, não é para ele, não é para ela, é impossível. Esses que eu quero dos meus lados, meus irmãos, são essas pessoas que eu quero que Deus levanta, que eu quero que Deus ergue na terra, que Deus põe eles de pé, para que quando aquelas pessoas que os rejeitaram, entristeceram, magoaram, quando vê eles de pé, vão dizer, mas é ele? É ela? Vai de perto e vê, observa. E eles orarem e falarem, é ele mesmo, ela mesmo. Quando vê o seu nome nos outdoor das avenidas, nas ruas da cidade, lá escrito o seu nome, a sua fotinha. Eis aí um homem de Deus, eis aí uma mulher do Senhor, que tem autoridade para orar e Deus fazer, mudar história, transformar vidas pelo poder de Deus.
Louvado seja Deus, irmãos. Deus é Deus de bênção. Eu vendo aqui esse vídeo, parabéns a Dona Abibe, ganhador top 1 no pique de ontem, obter tráfego. Eu lembro que uma vez eu fui no mercado, estava tendo um sorteio. A pessoa comprava e se ele pegasse um cupomzinho, ele passasse lá, se tocasse, ele ganhava. Eu lembro que eu fui naquele mercado naquele dia. Eu passando lá, o Senhor falou assim: passa lá. A hora que eu fui para ir, irmãos, para tirar o cupom, um homem estava lá, ele virou a máquina pro outro lado como se estivesse quebrada. E na hora que eu estava chegando, falei, deve estar quebrada. Fui embora. No outro dia eu voltei no mercado para comprar mais algumas coisas. Eu estou falando de ministério. Eu estou falando de chamado. Estou falando de vidas diante do altar. Naquele dia, voltei no outro dia, fiz o que tinha que comprar, fui lá passar. Sabe quantos tinha lá de cupom? Nenhum. 0, 0, 0. Eu apertei, irmãos, um botão lá, sorteio, a máquina disparou. Premiado. Baixinho. O homem veio de lá, segurança. Ele só observando. A mulher falou, não, ele não, mas nem tocou. Ele falou, tocou sim, segurança. Tocou sim, eu ouvi. Irmãos, o impossível é Deus quem faz. Eu passava por um perrengue na terra naquela época, anos atrás. Mas Deus, Ele sempre cuida de nós, irmãos, com os seus mínimos detalhes. Uma coisinha dessa, um testemunho desse parece, ai que coisinha, ele ganhou na época R$150, não é nada, não é nada. Na época que eu ganhei os R$150 era muito, pela situação, pelos dias que eu estava passando. Dias de vale, dias sombrios. E Deus, irmãos, ainda ontem na live eu preguei, quando Pedro estava preso na prisão, as algemas na mão dele, preso. Impossível entrar lá. O anjo, as algemas caiu no chão, sem o anjo colocar o dedo, sem o anjo tocar. Só pela determinação de Deus. Foi como aquele dia, irmãos, não tinha cupom nenhum. O que é para ser seu, será seu, de ninguém vai roubar de ti. O esposo é seu e é seu, a esposa é sua. Os filhos são seus, são herança do Senhor. Ninguém não roubará os seus filhos, roubará seu esposo, sua esposa. Porque Deus entra na frente desta guerra para te dar vitória. Não tinha cupom nenhum naquele dia. Eu relei a mão na tela. Ele fez, aconteceu o prêmio, saiu o cupom. Irmãos, Deus faz do jeito dele. Ele faz o impossível. Só para exaltar o nome dele. Eu vim dando glória. Subindo para cima. Passei na rua, subindo a avenida. Achei R$20 jogado no chão. No mesmo dia. As coisas, se a gente for ligar os pontos, irmãos, a gente vê que é a mão de Deus.
Não tem como ser outra coisa. É a mão dele. É a hora que você mais precisa de Deus, que ele entra na sua história. Sabe por quê? Se ele entrar no dia da sua bonança, na sua história, as pessoas nunca vão se lembrar dele. Muitos esquecem. Muitos não querem nem saber dele, irmãos. Mas quando é na hora da sua aflição, na hora da dor, que ele se apresenta. Ele se apresenta na hora da sua dor, na hora do fracasso. Sabe por quê? Porque você vai ter lembranças para sempre. Que foi ele quem fez na sua vida. E se não fosse ele, se não fosse as misericórdias dele, eu e você nada alcançaria. Não, nós não alcançaríamos nada. Mas é através da misericórdia dele e do poder dele que nós alcançamos as misericórdias do Senhor. E que no dia de hoje, às 3h20 da manhã, que o sol, o céu possa se abrir em prol da sua vida, em prol da sua história. Não conheço a vida dos irmãos, das irmãs. Eu sei qual é a prova que você está passando. Eu sei qual é a luta. Mas que Deus possa te alcançar, possa te fazer forte, corajoso para vencer. Deus possa, irmão, verdadeiramente te abençoar nesta terra. Porque Ele pode. Só não desista de sonhar. Não desista de acreditar. Persevera na fé. Dá ouvidos à voz do Espírito Santo. Dá ouvido ao teu Deus. Dá ouvido ao teu Pai, ao teu melhor amigo, ao teu Senhor. Nós temos que perseverar na fé, irmãos. Porque é através da sua fé que você move montanhas. É através da sua fé que você quebra as barreiras, os impedimentos, fazendo tudo por terra, glorificando o nome do Senhor. Desde já eu peço aos irmãos, se inscrevam em nossos canais, nas nossas mídias, nos ajuda a crescer esse canal, ajuda nós a alcançar as nações. Irmãos, precisamos de levar o amor eterno, o evangelho eterno, a palavra da vida, a palavra do perdão. Filho, independente, quando nós se deparamos em querer fazer para Deus, tenha uma sua certeza, Deus vai fazer para você também, e com excelência, com excelência. Quando nós se deparamos, irmãos, diante da cruz de Cristo, vemos quando nós somos tão pequenos, porque Ele faz acontecer. Ele faz. Quanto mais você sonha, quanto mais você acredita, mais Deus vai fazer em sua história. Deus vai mudar a história, transformar vidas, restaurar destinos, tudo por amor da sua vida. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Nath Souza. Naquela cruz, Ele se entregou corpo, alma e espírito por amor de ti. Os homens, o mundo espiritual estava ali do lado dele, mas você vai morrer por eles. Eles são pecadores. Eles não merecem ser salvos.
Deixa eles ser condenados. Jesus falando ao mundo espiritual, eu morro por eles, eu vou me entregar por eles. Foi humilhado, apanhou, cuspido, tudo por amor de você, irmão. Nós temos que ser gratos a Deus na terra. Gratidão, irmão. Gratidão, irmã Nath. Acima de tudo. Acima de nós, acima de mim, acima de vós. Acima de tudo. Gratidão a Deus. Gratidão. Como diz um louvor. Quando eu cantava esse louvor na garagem da minha casa. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tem derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. Irmãos, quando a gente fala do nome desse Deus, você sabia que a voz, o sino, tudo tem uma frequência no mundo espiritual? Antigamente, em todos os lugares, cidades, tinham sinos. Quando dava meio-dia, 11 horas, o sino tocava. Aquele sino bate, arrepia a alma, porque tem frequência poderosa dentro daquilo. A minha vozinha, qual já partiu há muitos anos, senhora que hoje se estivesse da descendência dos escravos na terra, ela, minha vozinha da descendência dos escravos, se ela estivesse aqui hoje, ela teria quase 100 anos. Ela falava assim para mim: filho, os sinos que tocavam antes era para expulsar os mal, era para expulsar os espíritos mal que andam da terra, os espíritos mal que são da terra. Irmãos, porque hoje tem tantas coisas que acontecem no mundo. Lembra na noite que Pedro negou o Cristo nosso, o Senhor? Ele falou para Pedro, antes do galo cantar, ele negaria 3 vezes. Muito se entende como é um galo, um animal. Ciências estudados, eles falam que era um sino que tocavam em torno daquela hora. Irmãos, existem muitos mistérios na terra que só Deus pode revelar. É como louvor. É como agora aqui nesta live um sonzinho de fundo, pois ela penetra dentro do seu coração, da sua alma. E parece que o negócio tem mais vida, porque há poder. Depende do que, para que foi feito. Por que nós não podemos ouvir qualquer música? Por causa que na própria música existe o mal dentro dela. Anos atrás o Senhor me deu um sonho. Eu tinha desejo de louvar. E eu, como eu já falei, não sabia louvar nada. Uma hora nós vamos louvar aqui para os irmãos, para que Deus venha tocar dentro de você, você sentir a presença dEle. E naquele sonho, entrei numa sala, tinha uns homens engravatados, um menino sentado,
Irmãos, começou a tocar uma música, aquela música do latino. Hoje a festa no AP, irmãos. Aquele menino começou a cantar, aquele menino ficou endemoniado com os olhos bolota vermelha dos olhos. Ele correndo para o meu lado, estendi as mãos para trás, Satanás. Aquela hora aquele menino se curvou, aquele sonho. Estas músicas, nós não podemos deixar os nossos filhos ouvir de maneira alguma, porque é um magnésio muito forte da parte do mal, irmãos. Por isso que nós temos que saber entender as coisas, porque os dias atuais que nós estamos vivendo, tudo as pessoas acham que é normal, é assim mesmo, é o ciclo da vida. Irmãos, não é o ciclo da vida, é entender da parte de Deus o que Ele quer para nós, o que Ele quer de nós. Irmãos, temos que observar nesta terra, porque tem tantas coisas, irmão, tantas vozes neste mundo, mas nem todas elas são de Deus. Irmãos, pedimos ao Espírito Santo discernimento, o entendimento, porque Ele pode mudar a história, transformar as vidas. Amém. Louvado seja Deus, Shele Monte. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus, se Tu existes, me leva desse mundo. Dulce. Ouça o que eu quero falar para você. O que Deus tem para te dizer. Que Deus entra dentro do teu coração. Que Deus repreenda tudo aquilo que não vem dele, Dulce. De dentro da sua alma. De dentro do seu espírito. Das suas medulas. Fecha teus olhos, Dulce. Espírito Santo de Deus, para que tanta angústia dentro deste coração, meu Pai? Pai, Tu és amor, Tu és a esperança. Eu sinto a presença de Deus, minha irmã. E que essa mesma coisa que eu estou sentindo aqui, que você possa sentir desse outro lado, irmã Dulce. Espere em Deus, filha. Aguarda. Espere em Deus. O que te frustrou neste mundo para entristecer de viver? Ei, o maior dom que existe é a vida. O maior dom que existe, irmã Dulce, é a vida em Cristo, é a vida em Deus, é você respirar. Filha, dê glórias a Deus. Ei, sua jornada é muito longa para você pensar em parar. Entra dentro dela, meu Pai. Vai até ela. Limpa sua filha, Papai do céu. O Senhor morreu por ela para dar vida e vida eterna, Papai. E esperança. Irmã Dulce, não perca a esperança. Aguenta, filha. Jesus, Ele estava indo ao caminho da Golgota. Ele já tinha tomado muitas chibatadas. Ele já tinha apanhado muito. Você sabe por quê? Ele poderia fazer como história de quadrinho na terra, ou como filme. Não, eu não quero mais apanhar não, chega. Mas não. Ele foi até o fim por você, Dulce. Ele foi por você, para morrer por você naquela cruz. Olha o que a Bíblia diz. Ele levou cativo o cativeiro
e deu dons aos homens, e com as suas pisaduras, nós fomos sarados, curados. Deus levou a sua dor. Irmão, se apega a Ele. Abre seu coração para Ele. Deixa Ele abrir e transformar a sua história. Eu profetizo na sua vida, irmã Dulce, que Deus possa adentrar nesta noite, nesta madrugada, dentro da sua alma e te dar esperança. Que o Senhor possa visitar você nos sonhos da noite, como Ele visitou muitos. Só não desista, persista. Eu lembro da minha sogrinha, qual ela partiu ano passado, irmã. Ficou de cama um ano. Uma mulher que sempre comia, gostava de comer conosco, churrasquinho, vinha almoçar, jantar em casa, uma bencinha de Jesus. Ela teve 3 neurismas e ela ficou aqui onde eu estou aqui pregando, uma sonda na parede, o qual ficava sempre no seu narizinho. E aquela mulher sofreu, irmã. Ainda ela teve AVC. Um dia ela parou de manhã cedo e orava dia e noite para aquela mulher. Orava, irmãos, sem cessar, pedindo a Deus ajuda por ela. Ela falou assim para mim, uma mulher que passou por 4 casamentos, irmã. 4. E entrou no 5º, parecia que ia dar tudo certo. Ficou 4 anos juntos. O homem o abandonou. Uma mulher zeladora pela casa. Uma mulher que não gostava de bagunça. Que no final da sua história, ela deixou o cigarro, abandonou bebida. Tudo isso, irmã. Um dia de manhã cedo, ela perguntou para mim: Leo, posso fazer uma pergunta? Pode. É pecado eu pedir para Deus me matar e levar embora? Eu falei: sim, minha sogra. É pecado, sim. Você tem que esperar o dia chegar. E quando chegar o grande dia, Ele te chama pelo teu nome. E daí você vai embora para os braços dele. Irmãos, esse mundo tem muitas pessoas sofrendo. Tem muitas pessoas, irmão, angustiadas. E naquele dia, o dia dela ir embora, eu tive um sonho com o meu menininho chorava. Criancinha, chorava de soluçar. E eu pegado ele no colinho, beijando ele, e ele chorava. E naquele dia, a minha sogra partiu. Foi embora, irmãos. A dor da perda é muito triste, irmãos. Eu, você, nós. Escuta bem o que eu quero falar para você. Por que Deus fez um casamento para durar para sempre nesta terra? Quando você se une e acaba terminando o casamento, irmãos, a angústia é muito grande. É uma angústia tão grande que ela acaba com o ser humano, com o homem, com a mulher. Filhos, viva bem com seu esposo. Viva bem com a sua esposa. Não seja durão. Mas eu não sou casado no papel, não importa. Busque casar. Vai no cartório. Casou diante do cartório, está casado diante de Deus, irmãos. E
Deus não é a favor de divórcio. Existe divórcio, sim, no caso de traição. Se não for este caso, irmão, é pecado. E se a pessoa se arrepender, a pessoa não quer continuar, Deus é a favor. A gente tem que entender escuta bem o que eu quero falar para vocês. E se a gente entender tantas dores, tantos sofrimentos, meus irmãos, assola a humanidade, porque isso é o plano de Satanás. Ele tem governado a terra, irmãos. Os governantes do mundo não é de hoje, desde lá de trás. Mas eu vou falar uma coisa para você. O verdadeiro governador dos céus logo voltará, irmãos. Logo, ele vai vir com o seu reino, com sua glória, com o seu poder. Lembre, irmã Dulce, espere o rei chegar. Espere ele bradar dos céus na terra, estremecer os céus e a terra, as estruturas, placas tectônicas, tudo se movimentar diante da glória e do poder dele. Ei, lembre-se que Jesus falou: antes de mim os que vieram eram todos lobos, mas eu sou o verdadeiro pastor. Se apega a ele, irmã, se apega ao nosso Jesus, dobra o joelhinho no chão, fala: Senhor, vou aguardar o Senhor naquele grande dia. Irmã, sinta Deus aí em nome de Jesus, filha. Sinta o abraço do Espírito Santo. Sinta o abraço do Espírito Santo, irmã Dulce, irmãos e irmãs que estiverem ouvindo. Ele está aqui. Só tenha força e fé e esperança. Não perca a sua esperança. Não perca a esperança. Tenha sonhos, irmão. Não sei o que te frustrou nesta vida. Não sei o que te entristeceu, o que te magoou. Você já assistiu aquele filme A Espera de um Milagre? Eu acho que sim. Aquele jovem tinha uns poderes sobrenaturais de orar e acontecer, uns dons sobrenaturais. E aquele guarda, por ele saber que aquele homem não era mau, deixou morrer, deixou ser eletrocutado na cadeira elétrica. Ele viveu vários anos, viu um indo, 2, 3, todos foram embora e ele ficou. Se acontecesse a mesma coisa com nós, seria muito triste, irmãos. Mas porém, não vai acontecer a mesma coisa, porque quando ele vier governar este mundo, quando ele vier governar o seu povo, a eternidade é para sempre. Ele diz na sua palavra que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, toda dor. Não haverá mais morte, não haverá mais maldição. Irmãos, aguardemos o Rei, invocamos o nome dele. Vem Jesus, vem Jesus, vem dominar esse mundo logo.
Vem logo, Senhor. O Senhor falou comigo anos atrás. Até hoje, meu servo. Os homens nunca clamaram, volta Jesus. Volta Jesus. Mas a partir de agora, eles vão clamar. Volta Jesus. Filhos, vamos reunir as multidões. Vamos reunir as almas na terra. Milhões de vidas. Estádios lotados pela boca. Não para nós se faturarmos e ficar bilionários, mas para nós falarmos para essas almas que Jesus morreu por eles. Morreu por eles, por ela, para trazer salvação e vida eterna. Só confia, acredita, espera. Na pandemia, minha irmã trabalhava no hospital. Aquele jovem entrou lá. Jesus, eu não aguento mais viver neste mundo. Essa turma fala que arrepiava de ver aquele homem gritando daquela maneira. Você viu alguma outra coisa na terra que aconteceu a mesma magnitude? Não. Jesus, está doendo. Eu não aguento mais viver neste mundo. Me leve embora, ele gritava. Amanheceu o dia. Raiou o sol. Enquanto Jacó brigava com o anjo lutando, e não vou deixar você sair daqui enquanto você não me abençoar. Qual é o teu nome? Jacó. A partir de hoje, Israel de Deus. Aquele homem gritava. Todos se apavoraram dentro dos hospitais, médicos, ciência não vai nunca explicar, irmãos. O Pai, o Eterno, Ele fala, todos que me invocai, vós serás salvos. Naquela noite, amanheceu o dia, o jovem tinha ido embora. Deixa um copo com água aí, minha irmã. Depois nós vamos orar. Irmã Dulce, a irmã já foi batizada nas águas. A irmã já frequentou alguma igreja evangélica, cristã. Deus não esqueceu de ti não, irmã. Ele não esquece dos seus. O que é seu está reservado. Amém, Antônio. José Coelho. Vou orar agora, irmão. Se o irmão pudesse, põe o joelhinho no seu chão aí da sua casa. Em submissão ao seu Deus do céu. Põe a mãozinha no seu coração, meu irmão. Aonde dói na sua alma. Não sei qual é o seu problema. Curva a sua cabeça. Eu vou fazer uma oração por ti agora. Não é depois, nós temos que orar na hora. Na hora. Amém? Vamos orar pela sua vida, irmão. Meu Senhor, irmão Antônio, Papai do céu. Entra na vida deste jovem, Papai do céu. Eu não sei qual é o pedido dele, mas o Senhor sabe todas as coisas. Entra na vida dele agora, meu Pai, tocando nas medulas, nos ossos, nos nervos, Papai do céu. Papai, libertando, Papai do céu. Fazendo ele entender os propósitos do céu, o propósito do reino, Papai do céu. Desde já eu peço ao Senhor, entra com a sua glória, Papai do céu, sobre a vida do Antônio, Papai do céu.
Senhor, da irmã Dulce. Entra trazendo salvação, trazendo vida e esperança, Papai do céu. Meu Deus e meu Pai, dá vitória, Senhor Deus, para esta jovem, dá vitória para este irmão, Papai do céu. Em nome de Jesus Cristo, Papai do céu. Papai, tantas dores, tantas angústias dentro desses corações, Papai do céu, mas que Tu possa passar com o Teu bálsamo, limpando, purificando, restaurando, transformando, Papai do céu. Em nome de Jesus Cristo, Papai, abençoa os ouvintes, abençoa todos aqueles que, Senhor Deus, se posicionam, Senhor Deus, diante da Sua palavra, Papai do céu. Envia os Seus anjos até eles, meu Deus. Envia os Seus anjos, ó Pai. Ei, irmãos, eu sinto a presença de Deus e que vocês possam estar sentindo também deste lado que vocês estão. Que Deus possa se fazer notório nas suas histórias, meus irmãos. Que Deus possa se fazer notório nos seus caminhos, nos teus sonhos, nos teus projetos. Amém. Irmãos, irmão Antônio, que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te ajude nesta terra. Que te dá força e vigor para você continuar e marchar diante de Deus. Não é para parar, irmão. É para sonhar. Sonhe. Acredite. Vamos juntos unir as nossas forças, nossas fé, para alcançar os maiores números de almas e vidas nesta terra. Irmãos, se você ainda não tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, peça para Deus. Eu quero, Senhor Deus, ter o meu nome junto ao livro da vida. Que o Senhor ponha o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Peça para o Senhor, para que você possa ter o nome no livro da vida. Senhor, põe o meu nome no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando nós falamos de Deus, irmãos, você consegue sentir a presença boa diante de você, adiante de ti, a presença, a paz. Você consegue sentir aí do seu lugar que você está? Sabe o que é isso? O Espírito de Deus, ele testifica, meu amado irmão, minha amada irmã. Ele testifica as palavras que saem da boca. Amém, irmão. Louvado seja o Senhor. Eu amo aqui estar falando com vocês. O nosso Deus. Nosso Deus é soberano. E sempre será o glorioso. Ele quer separar o seu povo. Ele quer purificar os corações. Ele quer limpar a mente dos homens e mulheres na terra. Para que um dia você possa estar diante dele. Para que você possa receber a coroa da vida. Irmãos, vamos juntos acreditar nesses sonhos. Deus é maravilhoso. Ele ama você muito, 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 muito. O amor ágape, o amor de Deus, o amor incondicional. E este é o amor perfeito do Pai. Pois Ele próprio fala em sua palavra. E Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Irmãos, se nós descansarmos em Deus, saiba de uma coisa:
você tem afago. Você imagina uma criança como eu, quando criança, hoje um homem. A vida nossa lá atrás era mais difícil ainda, irmãos. O dinheiro era mais curto. Imagina eu e você, nós, há 27 anos, há 33 anos atrás, quando o oficial de justiça tratava os homens como bicho da terra, como as autoridades achavam, Senhor, que estavam acima de tudo. Hoje tem vários princípios, tem isso, tem aquilo, mas naquele tempo não tinha. Você imagina uma criança com 6 anos, com 7 anos de vida, o pai e a mãe trabalhando, e o oficial de justiça batendo na porta da casa. Seu pai e sua mãe tá aí? Não, tá trabalhando. Essa casa foi vendida, vocês vão ter que sair daqui. E falava para a criança de 7 anos, hoje seria crime. E eles falavam para mim como se estivesse falando para um adulto. Dentro de mim crescia a ira, a raiva. Você imagina o que essa criança imaginou e pensou na terra, irmãos. Você imagina o que essa criança pensou em ser. Você imagina só as noites para esta criança dormir, como foi tenebrosas. Pensa, irmãos. Imagina a tristeza dentro da gente. Meu único conforto era Deus. Imagem de escultura para todo lugar dentro da casa. Mas eu ia falar com o céu. Senhor, Deus, nos ajuda. E essa criança chorava diante de Deus. Chorava de soluçar, irmãos. Criança 7, 8, 6 anos. Por que, Senhor Deus? Eu sonhava indo para a rua, morar na rua. Era assustador. Era uma criança. Os homens, irmãos, não tinham piedade, pois eles achavam que eles eram os poderosos. E o Senhor falava, calma, filho. Calma que eu vou cuidar de ti. E um dia eu apanharei eles diante de ti. Irmãos, pelo que eu chorei nesta terra, não tinha mais nem lágrimas para chorar, meus irmãos. De tanta angústia, apertando o coração, a alma, o espírito, as medulas, os ossos, os nervos. Você imagina, irmãos, a ira do nosso Deus contra os opressores deste mundo. Deus não vai brincar. Irmãos, o inimigo ele oprime o homem. Ele usa quem for para impedir os projetos, os sonhos de Deus. Mas Deus vai cair tudo por terra. Que nesta noite, irmãos, lembre-se do que eu estou falando para ti. A sua dor é grande. A sua luta é grande. E saiba, tudo que você passou foi para testemunho. Foi para testificar. Foi para você, para mim, ser exemplo para alguém. Ser ajuda para alguém na terra. Se nós não passarmos pelo vale, pela sombra, de maneira alguma nós descobriremos quem somos. As tristezas e as angústias vêm até os nossos corações, mas Deus sempre vai falar com você. Eu estou contigo até a consumação dos séculos. Ele nunca vai te abandonar.
Ele nunca vai te deixar. Ele não vai deixar você desistir, minha irmã. Ele não vai deixar você desistir, meu irmão. Sabe por quê? Porque ele morreu foi por você. Não podemos parar. Não podemos desistir. Temos que sonhar. Você tem que sonhar. Nós temos que sonhar. É necessário sonharmos. É necessário acreditarmos. Você tem que crer. Confiar nos projetos de Deus para sua história, para sua vida. Ali naquela cruz, foi tudo por amor. Não foi por ganância. Não foi por dinheiro. Não foi por riquezas que ele se entregou naquele lugar. Mas foi por amor. Por amor de mim, por amor de você. Sem interesse nenhum. Ele se doou a si mesmo. Se dispôs da sua glória. Desceu a favor de sua vida. Da minha, das nossas, para nos dar vitória. Irmãos, saiba de uma coisa. O céu, quando ele decreta algo, está decretado. Você vai cantar o hino da vitória nesta terra. Nós juntos cantaremos o hino da vitória nesta terra. Lembre-se, filhos, pode ter te humilhado da maneira que for, pode ter te desprezado, ter te rejeitado, como rejeitaram a mim, como desprezaram a mim. Mas é esses que Deus quer. Deus quer levantar aqueles que os homens desacreditaram. Não, isso aí não sabe nada. Não é mesmo, nós não temos que saber nada. O que nós temos que saber é que Deus nos ama. Se você saber que Deus te ama e morreu por você, irmão, fique em paz. Deus traz abundância de espírito para a sua história. Amém, irmão? Maemede. Deus não quer que ninguém se perca, irmãos. Que ninguém. Deus não quer que nenhuma alma se perca. Deus não queria que ninguém se morresse sem salvação, mas que todos pudessem ter um encontro com Deus. Nós estamos vivendo num mundo com as explicações tectônicas. É difícil entender. Mas o céu, o evangelho que temos que anunciar neste mundo, é o evangelho eterno. O evangelho que vai de encontro aos corações, os perdidos, os aflitos, os necessitados, os oprimidos, os carentes. Temos que acreditar nos sonhos de Deus. Ele morreu por você, para te dar vida, e vida com abundância. Ele morreu por cada homem, cada mulher que está sobre as nações. Yeshua HaMashiach é Jesus Cristo o Messias. Ele salva, Ele cura, Ele contempla, Ele derrama toda a sua glória. Ele vem com o seu bálsamo, curando as feridas, exaltando o nome dele na terra, meus irmãos. Só confia, acredita, não desista, sonha. Você precisa sonhar. Eu quero ler aqui uma passagem, irmãos. A palavra do nosso Deus.
Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou, se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Irmãos, está aqui 4% essa bateria, eu já troquei, já carreguei aqui, mas se cair nós volta a ligar de novo para os irmãos não perder as palavras do nosso Deus. Mas por nós é oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza e ainda se nomeia entre vós como vem a santos, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, impuro ou avarento, o qual idolatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Amém, irmão. Grande Deus. E não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Observa aqui o que eu vou falar para vocês de novo, irmãos. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Você não pode erguer as suas mãos para um governante que estiver fazendo mal, roubando, matando, destruindo. Você não pode falar, ajuda ele. Não. Você tem que orar segundo o que está escrito na palavra. Deus venha de encontro aos governantes deste mundo. Aqueles que estiverem fazendo o que é certo, abençoa-os mais, muito mais ainda, papai. Ajuda eles a ter entendimento para guiar, para apresentar, para abençoar. Que as suas mãos possam abençoá-los. Mas aqueles que estão fazendo mal, a perversidade, obras malignas, manobras, papai do céu, pesa a sua mão. Aí vem Deus e faz. Conforme você trouxe a luz, desmascara a mentira deles, papai. Homens que estão em cima de altares na terra, envergonham os pais.
Daí dizem os homens, Deus não envergonha ninguém. Vergonha sim, irmãos. Deus, ele permite muitas coisas nessa terra para mostrar para o homem que quem manda é Deus e não o homem. Deus, ele sempre será o Senhor, o centro de tudo na história humana. Sim, irmão. Como que é o nome do irmão, da irmã? O inferno é real, irmão. O inferno é real. Se o inferno não fosse real, Jesus não tinha nem vindo aqui neste mundo. Ele nem tinha descido de lá do céu como forma de homem para morrer por nós na cruz do Calvário. O inferno é real. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Não foi feito para o ser humano. Mas porém, o que a Bíblia diz? Que muitos, por ser tão maus, que ultrapassaram até os feitos do maligno, o inferno, nos dias atuais que estamos vivendo, só para você ter noção do que eu estou falando para você, irmã, não sei se você quer saber. Um jovem se acidentou, orei por ele. Ele era agiota. Ele tinha emprestado um dinheiro com os macumbeiros. Eles falaram que não pagaria ele. Aquele jovem foi, caiu do boi, apagou. Trazendo para nossos dias o que aconteceu, aquele jovem morreu. Foi para o hospital, os médicos mais de 15 minutos. Pediram para mim, ora por ele, vamos orar. Não dá para ir no hospital. Estava na época da pandemia, 2020. Vamos orar daqui mesmo. Levantei um clamor dentro daquele quarto, pedindo a Deus para ir até aquele jovem. Aquele homem que estava com aquele jovem põe no viva voz na brechinha da porta do hospital. A voz foi, porque a voz não era do homem, a determinação era de Deus. Sai de cima dele, espírito da morte, sai agora e que ele tenha vida. Aquele jovem, uma hora a mais que ele começou a se bater, o espírito saiu de cima daquele jovem. Oração tem poder. Palavra tem poder. Aquele jovem foi para o hospital. Chegando lá, ficou 4 dias, acordou. Ele gritava que alguém queria morrer, que alguém tinha que orar por ele. Chamaram eu, fui lá. Naquele mesmo dia que eu tinha orado por aquele jovem, orei à tarde, à noite, dormi. Apareceu um homem. Um homem não, era um demônio diante de mim. Forma de homem, ele gritava. Eu com 2 vidros de óleo na mão. Devolve o que é meu. Ele gritava, irmãos. Devolve o que é meu. Eu falei para ele, o que eu roubei que é seu. Ele falava assim, você roubou o que é meu. Irmãos, ele falou que não poderia mais falar e foi. Estava caindo uma chuva. A presença de Deus ainda está na terra. A presença do Espírito Santo está neste mundo. Irmãos, se aquela alma tivesse partido da terra, sem uma intercessão, sem uma luta espiritual, aquela alma desceria às profundezas do inferno. E Deus teve piedade e misericórdia e usou alguém que tenha fé
para libertar aquela alma. Nos dias atuais que nós estamos vivendo, aqueles jovens que nós achamos que não, está tudo normal, está tudo normal, não está, irmãos. A gente tem que observar o que Deus quer falar conosco. Temos que observar, temos que estar atento na palavra. Eu e você não pode chegar chacoalhando ninguém. Você tem que parar com isso, tem que parar com aquilo. Não, irmãos. Deus deu livre-arbítrio para cada um de nós. Cada um fazer o que quiser. Eu tive naquele sonho de 2020, quando eu cortava o cabelo daquele senhor, que o coronavírus, o arrebatamento está acontecendo diante dos olhos deles, porém eles não estão percebendo. A voz falava do alto. Irmãos, as meninas chegavam com vestido comprido, chorando, debruçavam uma no seio da outra e falavam: por que nós não subimos? Elas ainda falavam. Chegou os jovens, Deus simbolizando aquilo ali, era tudo uma simbologia, irmãos, que Deus estava permitindo. Chegou aqueles jovens com um cigarro de maconha na mão. Eles não abriam a boca para falar nada. Eles ficavam quietos. Isso é sério. Aí eu falava que era o Espírito Santo que estava falando através da minha boca. Calma. Calma. Vai haver mais uma oportunidade. O Evangelho eterno vos será pregado. Irmãos, este Evangelho eterno, o Evangelho do Reino, ele não vai ser difundido pelos homens, mas será revelado pelo Senhor dentro dos corações de cada mente, de cada alma. Por que será que está escrito na palavra de Deus que o céu está contendo o Senhor até aquele grande dia? Filhos, a Bíblia fala sobre as conversões dos corações dos pais aos filhos, para que quando o Senhor chegar, Ele use de piedades e misericórdia sobre o mundo qual não está dando crédito para o Criador, o mundo, irmãos, que está degenerado, está degeneralizando a cada dia, estão zombando no nome de Deus, a cada coisa que fazem na terra. Deus era para ser reverenciado, era para ser adorado. Você imagina se os homens na terra adorassem Deus como adoram um time de futebol? Seria diferente. Mas que possamos permanecer com a palavra de Deus, palavra genuína, pura, que limpa os corações. Não deixe você perder a essência do eterno, de maneira alguma, mas peça a Ele sabedoria, discernimento, entendimento, minha irmã, meu irmão. Eu sempre falei para minha esposa, ela prega bastante na igreja, mas eu sempre falei, você tem que mandar gravar. Mas quando é alguém simples, os outros não gostam de gravar, irmãos. Os outros desprezam. Eu sempre falei, põe para gravar. Depois põe no canal, põe nas redes sociais, põe no YouTube, põe onde tiver que ser apanhado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é preciosa. Aqui eu estou falando com os irmãos agora, 4h18 da manhã.
Tem hora que some até o meu sentido ao falar. Porque é o Espírito que está usando a gente para falar. Não é tudo que o Senhor está falando, irmãos. Mas muitas das coisas é o Senhor que está dando entendimento e a sabedoria ali, a palavra sai, falar o que vem, que vai servir para os corações. Nós não podemos, irmãos, ser omissos. Quantos sabem pregar e ficam calados? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus virá de encontro a vocês na terra. Só não perca a esperança. Tenha prazer na lei do Senhor. Medita de dia e de noite. Pega as Escrituras. Lê a palavra. Dobra o joelhinho. Independente se você é uma jovem de 12 anos. Se você tem 10 anos. Independente. Minhas lives, meu canal. De noite é difícil os jovens pequenos estar assistindo. Mas eles são joias raras do céu também. De manhã eles assistem. Irmãos, é lindo. Nós temos que trazer essa geração para junto dos pés de Jesus. Mas essa geração ela só vai vir diante dos pés de Jesus se os homens que regem as leis desta terra fazerem com excelência. Nós temos que obedecer. Os dias atuais que nós estamos vivendo, irmãos, a desobediência é tudo. Lembra quando criaram a Ovelha Dolly? Um projeto fora do contexto do céu, fora do contexto de Deus. Quiseram imitar a Deus e deu errado. A ovelha logo se envelheceu, logo morreu. Os dias atuais, eu sou um jovem que tomou 4 mordidas de cachorro. Tomei mordida na perna, nas nádegas. Tomei mordida na coxa. 4 mordidas. Escapei de 3 mordidas. Uma quando eu estava um dia entregando papel, o cachorro pulou, passou com o dente encostando na minha barriga. Eu falei, Senhor, mais uma vez, não. Irmãos, 4 mordidas de cachorro. Nos dias atuais que eu estou vivendo, eu e você. Se você que está aí do outro lado, um filho é a bênção, a herança do Senhor. Eu tenho um cachorro, tenho gato, tenho 2 gatinhos, tenho uma cachorrinha. É a mesma coisa o que está acontecendo hoje no mundo. O Senhor fala que os animais atacariam a humanidade. Nos dias atuais que nós estamos vivendo, é umas coisas desorbitantes, irmãos. É teimosia. O cachorro raça pitbull não era para os homens criá-lo. Não era para ninguém ter essa raça de cachorro. Sabe por quê? Porque não é uma criação de Deus. Eles são como os gigantes. Nasceram fora do que Deus tinha. Por isso que Deus permitiu aniquilá-los na terra. Porque eles se introduziram aos filhos dos homens, nas mulheres, e nasceram os gigantes. Da mesma maneira, essa raça pitbull. Talvez você tenha esse cachorro em sua casa, você ama como se fosse seu filho. Mas eu quero falar para você, esta raça de cachorro é a pior que existe, irmão. Você sabe por quê? A mente dele não é como a mente de um cachorro. A força dele é como a força de um leão. Você não pode detê-lo. Quantas pessoas já morreram na terra, no Brasil,
E vão morrer muito mais por causa de um tipo de raça deste cachorro. Esse cachorro ele foi criado no laboratório. Irmãos, ai que bonitinho. Irmãos, ele não foi criado pela vontade do céu, mas ele foi criado pela vontade dos homens que queriam ser mais do que Deus, criado em laboratório. Ele não vive como os outros cachorros. Eles são uma mente deles, irmão. É uma mente que eles têm ódio, raiva dentro deles. Observe o que eu estou falando para vocês. Ele é aquele ser humano como um homem. Se você falar, pô, sai fora, ele fica com ódio do ser. É a mesma coisa. Nós não éramos para ter esses animais, porque eles não são domados, irmãos, como raça de qualquer cachorro. Eles não são domados, você não consegue domar eles. Por mais que você fale, ela é mansinha. Mas cedo ou mais tarde, ela pega o dono, pega a criança. Pensa, irmãos, o diabo ele está rondando a terra. Ele quer fazer arvoaça. Jesus, quando aquele ex-endemoniado de Gadareno estava diante de Jesus, os espíritos falaram, deixa nós entrar nos porcos. Então vai. Eles pulou dentro dos porcos, precipitou no mar e afogaram. Irmãos, lembre-se, tudo que não é a criação de Deus, vigiemos, oremos. Vigiemos e oremos. Este mundo, as pessoas perderam o néctar com o Espírito Santo, perderam a essência da verdade. Mas nós temos que acreditar que ainda há esperança, que ainda há esperança. Como um animal desse, tudo aquilo, irmão, que não foi criação de Deus, o reino dele não entra. Assim temos que ser nós. Como a irmã perguntou, o inferno real, irmãos, temos que vigiar, pedir para Deus, para nós. Para onde vai ir aqueles homens quando chegar aquele dia que o Senhor vai dizer abertamente, Senhor, no teu nome expulsamos demônios, oramos, curamos enfermos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu vós não te conheço. Isso, irmãos, é sério. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu vós não te conheço. Não fizeram a vontade de Deus, mas eles andavam com a palavra. Eles oravam, eles pregavam, mas não fizeram a vontade de Deus. E Deus, como o Senhor do céu, Ele vai julgar causa por causa. Ele vai decretar o seu juízo. Irmãos, eu peço para o meu Deus, aqui embaixo de mim tem uma bateria, o meu pequenininho, ele sempre falando, papai, eu quero uma bateria, eu quero uma bateria. Ele é criança, irmãos, tem 6 aninhos, a bateria dele está aqui, é simples, mas está aqui, para quê? Falei para ele, quando o papai for fazer live, o papai vai apanhar você para bater a bateria. Ai, que legal, papai. Irmãos, temos que incentivar os nossos filhos. Mostrar para o seu filho o caminho que ele deve seguir, andar, para que quando ele crescer, ele não desviar-se dele.
temos que ter essa fé, temos que ter esta esperança, porque Deus quer fazer coisas novas em nossas vidas. Mas porém, irmão, precisamos ter fé, precisamos confiar na existência desse Deus, que Ele tudo pode, que Ele tudo contempla e que Ele tudo vai fazer por você, por mim, por nós. Temos que acreditar, não podemos desistir, temos que refletir o Espírito dentro de nós. Amém? Eu quero estar orando aqui para os irmãos, eu quero estar lendo aqui um versículo para nós podermos encerrar esta live também. Olha o que está escrito aqui. Que quando ao trato passado vós despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vós renoveis no espírito de vosso sentido, e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, pela justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai vós, e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa cabeça, sobre a vossa ira. Irai vós e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo nas mãos, é bom que tenha para repartir com o que tiver necessidade. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. De Deus, no qual está selado, graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo, de Deus, no qual está selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando vós uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, ela jamais vai voltar para trás vazia. Antes ela vai prosperar para aquilo que ela foi enviada. Amém, irmã. Deus abençoe. Que a paz seja convosco. Miguel, que bom você estar bem. Glórias a Deus. Aleluia, meu irmão. Tenha esperança. Acredite nos projetos de Deus na sua história, na sua vida. Ei, você não foi feito de qualquer jeito. Você é um sonho, você é um projeto para Deus nesta terra. Minha irmã, meu irmão, você é bênção. Você é bênção do Senhor. Acredita nos sonhos de Deus para você, minha irmã. Não desista de sonhar. Não desista, não desacredite do que Deus pode fazer por você. Naquela cruz Ele se entregou de corpo, alma e espírito. E como Ele se entregou de corpo, alma e espírito, que nos doamos a Ele, que nos fazemos a vontade dEle, o querer dEle. Amém? Eu quero poder estar orando pelos irmãos nesta noite, nesta madrugada, qual agora já é 4h32 da manhã. É um prazer, irmão, estar falando de Deus 2 horas, 3 horas, 4 horas. Irmãos, em nome de Jesus, nós vamos preparar lugares aqui. Eu vou preparar 2 lugares aqui nesta casa, pois eu quero fazer um negócio legal, para fazer live, para interceder pelos irmãos, para lutar, irmãos, a favor das suas vidas nesta terra. Amém? Que Deus venha nos dar uma sabedoria. Tem alguém que tem algum pedido de oração nesta madrugada?
Escreve o que você quer, minha irmã. Escreve o que você sonha, o que você quer da parte do Senhor. Se você está precisando de uma ajuda espiritual, sentimental, vamos lutar, vamos orar, porque Deus, Ele pode. Amém? Vamos estar orando nesta noite para estar encerrando esta live. Amanhã nós estaremos de volta. Amanhã eu estarei de folga do serviço. Nem amanhã eu vou trabalhar e nem domingo. E ali nós vamos ver um jeito para estar fazendo a live de manhã, à tarde e à noite. Irmãos, na madrugada agora é 4h33. Mais adiante, e como eu já falei para os irmãos, quando o Senhor me chamar para orar, vou vir aqui, vou apagar as luzes, vou apanhar aqui para falar ao vivo a oração. E aqueles que quiserem nos acompanhar, orar conosco, dobra o seu joelhinho na sua casa, deixa a live rodando. Você não vai precisar de ver meu rosto, nada. Nós vamos estar aqui orando, clamando, intercedendo por vocês. Porque o meu maior desejo é que vocês vençam nesta terra. Que vocês alcancem da parte de Deus as benevolências, as misericórdias. Amém? Vamos sonhar, irmãos. Vamos estar orando, meus irmãos, minhas irmãs. Espírito Santo de Deus, se tiver um copo com água aí, segure esse copo com água na mão, meus irmãos. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor Deus, entra com providência na vida, Senhor Deus, dos teus filhos, filhas na terra, Papai do céu. Porque o Senhor pode, Papai do céu, transformar histórias. Em nome de Jesus, Papai, venha de encontro aos hospitais, às crianças, os idosos, Papai, aos asilos. Deus, entra dentro daquele lugar, Papai do céu. Traga vida, Papai do céu, por favor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, dá força, meu Deus. Venha de encontro aos hospitais, salas de leitos. Tu podes, Senhor Deus, abençoar em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor me fez lembrar de algo aqui da parte da palavra do Senhor. Eu não posso ser omisso e guardar para mim, porque tudo que Ele nos dá, nós temos que entregar. Como eu orei ali pela casa de asilo, eu quero falar para você. Aqueles que põem os seus filhos, os seus pais em casa de asilo, Deus não se agrada. Não, filhos. Cuide dos pais, das suas mães, até o último respirar deles na terra. Cuida com todo o afeto, com todo o carinho, com todo o amor. Que Deus possa transformar histórias, vidas inteiras, sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se vocês estão aí ouvindo, vejo uma cadeira de honra para alguns. Uma cadeira de destaque. Só confia na palavra. Confia no teu Deus. Você, irmã, irmão, cadeira de destaque. Do lado de cá. Do lado esquerdo. Deus é Deus que prepara, que abre porta onde não tem. E quando Deus quer destacar alguém na terra, Ele destaca. Ele muda o cargo, o trabalho, Ele abençoa. E como eu estava falando para os irmãos, não abandone seus pais, suas mães. Não. Não põe um filho em asilo, uma mãe no asilo, um pai no asilo. Não faça isso, meus irmãos. Nem que se for preciso pagar babá para ficar cuidando do pai e da mãe. Mas não ponha os seus pais em asilo, pois é pecado. Pois isso aí é um dos pecados, irmão, que transgride as leis de Deus. Mas que venhamos ter sabedoria
para viver diante da palavra do Senhor. Irmão, a sua intensidade do seu coração é o que Deus revela diante da sua palavra. Por isso que eu falo para os irmãos, põe o desejo em Deus. Ore em Deus. Lute em Deus. Porque tudo que você sonhar e alcançar o céu vai trazer e derramar na sua história. Sonhe, irmã. Sonhe, irmão. Vocês precisam sonhar. Vocês precisam acreditar na existência e no poder de Deus. Amém? Estarei encerrando esta live nesta madrugada. Que Deus possa derramar sobre as suas vidas. Que Deus possa fazer o impossível. Que Deus possa fazer aquilo que ninguém nunca pôde fazer por ti. Amém? Irmãos, sonhe. Volte a sonhar. Volte a acreditar. Em nome de Jesus. Estaremos encerrando a live desta madrugada. Fique com Deus, meus irmãos. Bebe a água que estiver do seu lado. Confia no Senhor. Nos assista. Segue nossos canais. Se inscreva em nossos canais. Nos ajuda. Precisamos das suas ajudas, irmãos. Tem o TikTok. Tem o Instagram. Tem o Kiwai. Facebook. Irmãos, temos as mídias aí para falar do nome do nosso Deus. Ele nunca vai parar. Mas lutemos. Vamos ser abençoadores nesta terra. O meu maior desejo na minha cidade é ser um homem, o maior abençoador deste lugar. Vamos fazer como esses homens fazem. Juntam só para ti. Ajudar as jovens, crianças, irmão, de todos os jeitos. Olha as pracinhas dos nossos bairros, tudo abandonada. Vamos sonhar em ser um dos maiores abençoadores desta terra. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Que nós conseguimos ganhar almas na terra. Vidas. Amém? Fique com Deus e até amanhã. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. Muito obrigado. Até mais. Louvado seja o Senhor e a paz seja convosco, meus irmãos. Paz do Deus vivo seja sobre a sua vida. Que você amanhã venha ter um dia repleto de glória, de bênção da parte do Senhor nesta terra. Amém? Fique com Deus. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Irmãos e irmãs. Muito obrigado. Grande eu sou, louvado seja o teu nome. Glória a Deus.